Qual a importância da inteligência emocional na educação de filhos? Quais são as origens da rebeldia da criança hoje em dia? Viemos de uma educação extremamente autoritária, lares disfuncionais, muita briga, medo, intolerância, violência familiar. Como as crianças têm sido educadas? Com desprezo, abandono, gritaria, opressão, castigos, surras, ameaças, abusos, excesso de telas. Tudo isso gera um ciclo repetitivo. Não precisamos repetir os erros dos nossos pais. Não honre a violência que você sofreu. Precisamos parar de achar que tem alguma vantagem na violência que eu sofri. Eu me tornei quem me tornei apesar disso, não por causa disso. Qualquer tipo de violência barra o potencial que o ser humano tem. Primeiro, temos que entender como funciona o cérebro da criança em desenvolvimento. Nenhum adulto quer apanhar. Por que querem bater nas crianças? Isso precisa ser aniquilado da nossa cultura. Nós somos as pessoas que os filhos mais amam na infância deles. E nós vamos violentá-los? É assim que os ensinamos a tratar as pessoas que as amam? Ninguém, em nenhuma circunstância, merece apanhar. A cura dos traumas, a importância de ser curado para não gerar os mesmos traumas nos filhos. A cura dos traumas começa quando eu ressignifico quem eu sou, que eu sou um ser humano íntegro, que não merecia ter apanhado, que merece, no mínimo, respeito ao meu corpo. É ter um novo olhar, com gratidão, com alegria, e isso a terapia ajuda nesse processo. Mitos sobre a infância que precisam ser quebrados na educação. Crianças são manipuladoras. Isso é um mito. Criança pequena não tem a capacidade cerebral de manipular. Outro mito. Pode deixar chorar que é bom para o pulmão. Isso gera sensação de abandono grave e de desamparo. Outro mito. Criança não tem que querer. Isso coloca as crianças na mão de abusadores, porque elas aprendem que o que comanda é o querer do adulto, sempre. Colo vicia, outro mito. Colo acalenta, produz segurança emocional. Outro mito. Tem criança que só obedece no grito e na palmada. Isso depende como o adulto a educa, não depende dela. O que agressões e abandono emocional e físico geram no desenvolvimento cerebral das crianças? Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que as palmadas afetam o desenvolvimento do cérebro de uma criança de maneiras semelhantes a formas mais severas de violência. As respostas neurais dessas crianças correspondem às de crianças que sofrem abusos graves, comparados com abuso sexual e agressões físicas mais severas. O estudo mostrou que crianças que levaram palmadas tiveram um maior número de respostas cerebrais em várias regiões do córtex pré-frontal, afetando o seu poder de tomar decisões e o seu cognitivo. Quando a pessoa que mais cuida frequentemente da criança ignora ou ridiculariza muitas vezes os pedidos da criança para ser reconfortada em momentos de estresse, essa criança pode desenvolver uma disposição persistente a sentir vergonha e construir um modelo interno da mãe ou pai como alguém que a rejeita e de si mesma como alguém que não merece ajuda ou consolo. A criança ignorada se sente rejeitada e tem dificuldade de pedir ajuda mesmo na fase adulta. É muito preocupada com a opinião dos outros e acredita que não merece a ajuda de ninguém, porque na infância as emoções foram ignoradas ou ridicularizadas. A criança é fruto do meio que vive, como casa e escola. Como é o ambiente que ela frequenta? A criança está rebelde? A pergunta a fazer é: o que essa criança está querendo me comunicar com esse comportamento, com este sintoma? Ambiente disfuncional gera criança com problemas. Criança não maqueia como adulto. A pergunta e a resposta estão no ambiente em que elas vivem. Mesmo as que têm transtornos, respondem melhor em ambientes saudáveis. Quando o ambiente muda, a criança muda. Você não muda a semente, você muda o solo.
A melhor semente num solo errado não germina, e a pior semente num bom solo germina. Quem está sem limites, sem compromisso com a educação das crianças, são os adultos. Quem está birrento é o adulto. Adultos respeitam regras? Todas as regras? Como querem que os filhos respeitem? Adultos dirigem com excesso de velocidade, de maneira imprudente, não fazem a dieta que dizem que iam fazer, não fazem atividade física. Nós mesmos não conseguimos muitas vezes respeitar regras e limites. Muitos adultos viciados em telas, em jogos, em álcool e outras drogas, em pornografia, em telas. São as crianças que estão sem limites mesmo? Você apanha porque você não tem limites? Porque você não segue regras? O foco não tem que estar na criança, mas no ambiente em que ela convive. O foco não está no comportamento da criança, mas no que a levou a se comportar daquela forma. A criança não deve ser reduzida ao erro que ela cometeu ou ao seu mau comportamento. Não posso chamar a criança de preguiçoso porque teve um comportamento de preguiça. Não posso chamar de burro se não aprendeu algo específico. Não podemos usar as expressões seu isso, sua aquilo. Precisamos parar de focar no micro e focar no macro. Adulto faz birra no trânsito, em grupos de WhatsApp, briga com o cônjuge sem diálogo, fica de mal. Se nós que somos adultos fazemos birra, por que a criança que nem tem o cérebro totalmente desenvolvido não pode fazer? Falando sobre exemplos. O exemplo arrasta. O exemplo é o maior professor. Se eu não faço o que eu quero que a criança faça, como eu posso ensiná-la a fazer? Agora, vamos entender melhor sobre o cérebro humano. O cérebro determina muito daquilo que somos e o que fazemos. Se você entender sobre cérebro, você entenderá muito mais sobre você mesmo e sobre as crianças. Você estará mais apto a responder de forma assertiva a situações difíceis. Você terá muito mais chances de formar crianças com capacidade de utilizar a sua potência social, emocional e mental e a sua própria capacidade de convivência. É impossível calcularmos os benefícios de saber como funciona o nosso cérebro e o cérebro de uma criança. O nosso cérebro. O cérebro tem 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio tem, em média, 10.000 conexões com outros neurônios. Ele pesa aproximadamente 2% do seu peso corporal, menos de 2 quilos. Ele consome 20% do oxigênio do sangue e 25% da glicose do nosso organismo. O cérebro possui mais conexões do que o número de estrelas da nossa galáxia. A velha premissa de que nós só usamos 10% do nosso cérebro é um mito. Nós usamos perto de 100%. Nos primeiros anos de vida, de 700 a 1.000 novas conexões entre os neurônios se formam a cada segundo. E o cérebro da criança? Como funciona durante o seu desenvolvimento e como nós adultos podemos auxiliar? O cérebro da criança não domina uma capacidade de usar a lógica e palavras para expressar sentimentos. Lógica, responsabilidade e horários são difíceis deles entenderem. Quando ela entra na fase dos porquês, ali entre 3 e 4 anos, é sinal de que algumas regiões do cérebro estão começando a entrar em ação. Causa e efeito, lógica dos relacionamentos e do mundo. O cérebro tem 2 sistemas, o sistema límbico e o córtex pré-frontal. O sistema límbico é uma coleção de estruturas cerebrais relacionadas às emoções, motivação, aprendizado e memória. Na infância, o sistema límbico está em desenvolvimento, o que pode explicar por que as emoções podem ser mais intensas e instáveis em crianças. O córtex frontal é uma parte do cérebro responsável por funções de ordem superior, como pensamento consciente, ações voluntárias, emoção e alguns elementos do controle motor.
Essa região também é conhecida como córtex pré-frontal, que é responsável pela regulação emocional, tomada de decisão e perspectiva de tempo. Como essa região ainda está se desenvolvendo, é natural que crianças pequenas tenham dificuldades em esperar, seguir regras e lidar com frustrações. Um bebê que chora acalentado tem menos perdas neurais. O som da batida do coração e da digestão da mãe acalmam o bebê, porque é o som que ele ouvia na barriga da mamãe. O bebê pode chorar, mas ele precisa ser acalentado. Não é o abandono que produz um bom desenvolvimento cerebral, e sim o conforto. Quanto mais nova a criança, mais o andar de baixo do cérebro funciona. Temos o andar de cima, que é o córtex pré-frontal, e o andar de baixo, que é o sistema límbico. O andar de baixo, que é o cérebro primitivo, expressa raiva, medo, vergonha, choro, esperneia, faz birra. É o sistema límbico comandando. Quando a criança vai crescendo, o andar de cima vai se desenvolvendo, onde pensa, planeja, analisa, filtra, raciocina. Quanto mais o adulto entender o funcionamento do cérebro, melhor será o seu relacionamento com a criança. O cérebro, o andar de cima do cérebro, o córtex pré-frontal, ele só acaba de se desenvolver por volta de 24, 25 anos de idade. Saber que o cérebro ainda não está pronto para regular emoções é fundamental. O próprio adulto precisa aprender a regular suas próprias emoções e emprestar essa regularização, essa parte para a criança. O sistema límbico, ele já nasce pronto, mas o córtex pré-frontal não. A falta de conhecimento do adulto sobre o desenvolvimento cerebral da criança é o maior problema na educação de filhos. Nós temos que emprestar o nosso córtex para a criança. Ajudamos a desenvolver o dela com amor e paciência, não esperando que ela tenha um córtex pré-frontal desenvolvido como o nosso já deveria ser. Quando o córtex pré-frontal está conectado com o límbico, a criança aprende a se regular. O adulto ajuda nisso até ela aprender. Até os 7, 8 ou até 12 anos de idade, se ela tiver sido ensinada a se regular pelo exemplo, com amor e paciência, ela mesma vai levar para o futuro esse aprendizado. Se não for ensinada, pode ter 100 anos de idade, que não vai se regular, enquanto não se dispuser a aprender depois de adulto com essa consciência. Por exemplo, para uma criança ficar de castigo, ser tirado o celular, não deixar ela fazer o que ela quer, impedi-la de ir aonde ela quer, é como se para nós estivéssemos num zoológico e um leão se soltasse da jaula. Quando um adulto perde a paciência, principalmente com uma criança, e age pelo seu sistema límbico, ele é um adulto infantilizado que precisa se desenvolver. Como a criança é mais fraca, ela quem sofre na maioria das vezes com essa falta de autorregulação do adulto, aonde ele bate, ofende, humilha, abandona. Então, quem precisa mudar somos nós. Quando a criança apresenta comportamento desafiador, é quando ela mais precisa ser amada e acolhida. Isto é educar. Agora vamos falar como educar os filhos na infância. Alguns conceitos sobre educação de filhos são gerais e servem para todas as famílias. E quanto mais cedo começar, melhor. O principal é manter a porta aberta para o diálogo. A criança necessita de confiança para conversar, abrir sua mente, e parece simples, mas não é fácil ter os pais como principal canal de comunicação para tudo, tanto para assuntos bons como ruins. E isso não deve começar quando se tem adolescentes em casa, mas de berço, explicando os motivos para as decisões e conversando sobre o seu dia, perguntando como foi o dela e comentando sobre a sua própria vida. Quanto mais cedo e simples for a conversa, melhor para manter as portas abertas para o diálogo. A conversa serve também para dar explicações sobre o porquê de algumas decisões, ajudando a criança a entender os motivos e não cometendo erros. Não pode tocar na tomada, por exemplo, porque há risco de choque. O não tem um motivo e a conversa constante ajuda na compreensão e amadurecimento infantil. A resposta não é não
é infantilidade do adulto. Desautorizar o pai ou a mãe na frente da criança é um dos erros mais comuns. Se vocês discordam em algo, cheguem a um senso comum no quarto e voltem para a sala com uma opinião formada. O erro mais comum é a mãe permitir algo e o pai negar e vice-versa. A criança pode entender que basta pedir ao outro que funciona, ou que não há autoridade na casa, fica sem conceito de certo ou errado, porque o certo para o pai pode ser errado para a mãe. Também pode compreender como ausência de limites diante das regras. Impor regras às crianças e não as cumprir também é uma ótima forma de estragar a educação desde cedo. Os pais são o exemplo dos filhos e se você não quer seu filho fumando, não fume em casa. Se não deseja uma criança gritando com você, não grite com a esposa ou o marido e nem com eles. Se quer um filho organizado, seja também. O exemplo deve começar sempre dos pais. Impor um estilo de vida saudável desde cedo à família também é importante. E cuidar os ambientes que frequenta. Usando a regra da premiação. Como funciona a premiação? A forma mais simples de fazer uma criança executar uma tarefa bem é premiá-la ao final com um doce, passeio no shopping ou até dinheiro. Mas na vida, as coisas não são assim, não é mesmo? Você executa o seu trabalho bem, mas nem sempre ganha um doce por isso. Então, por que premiar a criança de tal forma? Uma atividade extraordinária, tudo bem, mas se for sempre isso, vai criar um círculo vicioso difícil de ser rompido. Explique como funciona o sistema de recompensa na vida do adulto como exemplo. Sobre contar mentiras. Contar mentiras para justificar decisões é uma forma antiquada e não funcional de educar também. A criança deve comer salada, por exemplo, porque é bom para o seu organismo e não porque o bicho vai pegá-la à noite. São mentiras funcionais, mas a longo prazo frustram e destroem a imagem dos pais quando se descobre a verdade. Fica difícil de confiar em alguém depois de tantas mentiras, não é mesmo? A corrupção começa em casa. Mandar a criança dizer, diga que eu não estou, estando, é ensiná-la a mentir. Como colocar limites? Colocar limites em crianças não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Quanto antes você começar a ensinar o conceito de sim e não, pode e não pode, ela vai entender e aceitar as regras da casa. Mas como fazer? O principal e acima de tudo é a regra de ouro de não ceder. Crianças fazem birra, sabem o quanto irritam com choro e até quebram coisas e os pais, para se livrar do tormento, cedem. Não pode. O não deve ser não sempre, mas claro, usando o bom senso e com explicações. Crianças são desafiadoras por natureza e buscam o limite do adulto e podem tentar irritar até conseguir um sim. Analise antes de determinar a sua resposta e não mude, mesmo o choro sendo bem alto e constante. O limite deve ser imposto de forma saudável e sempre com conversa. Não é não, sim, mas explicando os motivos. Infelizmente, as crianças não têm maturidade para entender algumas decisões, então necessitam ser impostas. Se ela não entender ou não quiser obedecer, aí sim um castigo deve ser dado, mas um castigo coerente com o erro que ela cometeu. Sem explicação, criará uma distância enorme. Há uma diferença entre respeito e medo, e essa deve ser trabalhada o quanto mais cedo melhor. E se for ameaçar, cumpra. Não adianta prometer uma coisa sem cumprir, ou perderá a moral e isso para toda a vida, não apenas em educação de filhos. Não haverá educação se seu filho ultrapassar um limite e não for punido, mas foi ameaçado. Se não tiver coragem para castigar, não ameace. Dica simples para impor limites em crianças. Não importa o quanto ele chore, o não deve permanecer. Não abra mão porque a criança vai ficar triste mesmo considerando errado. Castigue apenas quando necessário. Não faça disso uma rotina educacional.